Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem. Deixa eu mudar aqui. Programa Paz e Bem de número 2399. Estou gravando esse programa na madrugada desta sexta-feira, 6 de junho de 2025. Um programa bem especial, acho que demorou um bom tempo para eu me sentir preparado para este programa. Bom, antes de começar, quero te fazer um convite. Se você quiser, se você puder, inscreva-se aqui no nosso canal. Nenhum apelo assim particular, nenhuma pretensão de grande crescimento. O canal Paz e Bem é uma surpresa na minha vida, na vida de muita gente, né? Esse caminho que a gente fez, né? Estamos chegando aí, em algum momento chegaremos a 50 mil pessoas inscritas. Um canal que começou por conta, no final de 2018, por conta da eleição de Bolsonaro e da invasão do fundamentalismo, né, para se contrapor à ideia, à guerra fundamentalista aberta no país e apresentar outro caminho de espiritualidade, ou outros caminhos de espiritualidade, plurais, caminhos abertos, caminhos voltados para a construção da justiça e da paz. E comecei sozinho, como fundador, e hoje o canal, nossa, são mais de 20 pessoas que participam de uma maneira ou de outra, voluntariamente, com os programas, mantendo o Paz e Bem. Antes eu fazia o programa todo dia, de segunda a segunda. Hoje faço só às sextas-feiras e mais outros programas eventuais. Então tem uma turma grande, você conhece todo mundo aqui no Paz e Bem, a quem eu tenho gratidão profunda. Então, se você puder, para a gente manter essa programação, nós não temos então remuneração para ninguém, exceto para os nossos estagiários, que ajudam do ponto de vista operacional, técnico, de sustentar o canal no ar, com programação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, e mais as despesas decorrentes de qualquer atividade coletiva, pagamento para o YouTube, pagamento para o sistema de transmissão, um ou outro pequeno investimento. Então, se você puder tornar-se assinante do canal, agradeço demais. Está a indicação aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu acho que está na hora de fazer um balanço da minha relação com o presidente Lula aqui no Paz e Bem. Inclusive, assim, muitas pessoas, os que eu denomino de progressistas governistas, têm me questionado muito de que você só falava bem do Lula e agora você só critica o governo dele. Tem sido bastante questionado por esse segmento de ativistas progressistas governistas em função da evolução da minha relação com o presidente Lula. Então, vim falar um pouco sobre isso hoje, fazer um pequeno balanço. Quando é que começa a minha relação com o presidente Lula? Ela começa quando éramos dois jovens. Eu com 22, 23 anos, ele com 40 anos de idade, sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e já a caminho da fundação da CUT, depois da primeira prisão dele pelo Romeu Tuma, lá em 1980, portanto, depois das grandes greves do ABC. Eu era um menino, ele um jovem, fora da faixa etária considerada jovem, mas hoje eu olho, nossa, uma pessoa com 40 anos de idade é um jovem ainda. E nessa minha geração de esquerda, na época eu trabalhava no jornal Voz da Unidade, o jornal do Partido Comunista Brasileiro, né, muito fascinado pela figura de Lula, pela criação de um movimento sindical autêntico, legítimo, pela ideia de um partido político operário. O PCB tinha relações de proximidade em alguns momentos, mas a relação entre o PCB, e o PT, o Partidão, e o PT foi marcada, sobretudo, por hostilidade, né? O PT surge em oposição
ao sindicalismo oficial, por um lado, e, por outro lado, do ponto de vista político e ideológico, fazendo a crítica do caminho que o PCB tinha traçado, que era o caminho da Frente Ampla, que era o caminho da participação na política, basicamente, ou quase que somente em determinado momento, na política institucional, parlamentar, apesar de que o PCB ainda tinha inserção naquele momento no movimento sindical, em alguns, poucos, mas ainda alguns movimentos populares. Então o PT surge em contraposição a isso e surge também em contraposição à experiência do assim chamado socialismo real, especialmente em relação à União Soviética. O PT vai surgir de uma tríplice fonte, que é a teologia da libertação, né, os movimentos, as comunidades eclesiais de base, deste novo sindicalismo liderado por Lula e de uma fatia de intelectuais de esquerda, socialistas, comunistas, rompidos com esta tradição comunista do PCB. Então tem muitos intelectuais trotskistas, então, que fazem uma crítica ácida à experiência do socialismo real e à União Soviética, tá? E muitos intelectuais de esquerda que não necessariamente críticos à experiência soviética, mas que foram construindo antagonismo com o velho partidão. Então, inclusive, intelectuais que, mesmo até pouco tempo antes, um grande exemplo é o Carlos Nelson Coutinho, tinham participado intensamente do PCB, rompem e vão se aproximam do PT. Depois vão lá mais para frente, inclusive vão para o PSOL, né? Se aproximam. O Carlos Nelson Coutinho é mais tarde, é mais na formação do PSOL que ele vai se aproximar da esquerda, né? Mas é um processo lento de aproximação, mesmo com uma fatia, uma franja de intelectuais vinculados ao velho partidão. Então, esse é o primeiro momento, e aí eu guardo uma foto com carinho deste momento. Isso aqui é 82, 83, ainda antes da CUT. Eu, então, menino, né? Ele também, os dois só de cabelo preto. Ele presidente do sindicato, e eu era o responsável no Voz da Unidade pela cobertura do movimento sindical. E fiz uma série, da qual tenho bastante orgulho, naquele momento, que foi uma série de entrevistas com líderes de comissões de fábrica, que era uma expressão fundamental desta contraposição ao sindicalismo pelego ou ao sindicalismo de corte oficialista, né, e de organização no território. Então, eu me reunia com integrantes de comissões de fábrica, fábrica por fábrica, fiz umas 10 entrevistas, o pessoal da Ford, o pessoal da Volks, o pessoal da Villares, o pessoal de diversas empresas que construí amizades nesse processo. Acho que foi bem legal, foi uma experiência bem interessante. Aí, pronto. Eu lá saio do Voz da Unidade, me transformo em jornalista tenho uma caminhada ali, mas acabo indo para a Folha de São Paulo, e aí inicio uma trajetória profissional, já me distanciando um pouco deste mundo sindical. Depois vem a eleição de 89, né? A eleição de 89, a eleição que leva à vitória do Collor. E eu gostaria muito de ter coberto a campanha do Lula. Estava na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo definiu um sistema de cobertura, lembrem-se, primeira eleição desde 1961 no Brasil. A Folha elege, então era uma novidade para todo mundo. Como é que vai cobrir uma campanha presidencial? Que a gente não tinha aqui desde 61. E a Folha define um sistema de cobertura chamado carrapatos. Então, cada jornalista ficava designado para um candidato. Então, diferentemente da cobertura de todo o resto da imprensa, em que os candidatos eram abordados pela estrutura territorial, geográfica de cada jornal, o que isso quer dizer? Então, o candidato vai para Brasília, a sucursal de Brasília que acompanha. Vai para Recife, a sucursal de Recife ou correspondente de Recife. No caso da Folha, não. E acho que isso foi uma grande vantagem na cobertura da Folha.
Deixa eu tirar aqui esse Mauro do Voz da Unidade. Era um estilo diferente. Cada carrapato acompanhava o seu candidato do país inteiro, o tempo inteiro. Fiquei 6 meses sem folga. Foi uma aventura, uma grande aventura. Acho que voltei para casa 3 ou 4 vezes naquele período, acompanhando. Eu acompanhei inicialmente o Jânio Quadros, que renunciou, as pessoas nem se lembram, né, mas ele lançou-se candidato a presidente, foi a última renúncia dele, e depois, com a crise da campanha do Jânio, a renúncia dele, houve uma crise também na cobertura que a Folha vinha fazendo do Collor, e eu acabei de cobrir a campanha, então, do Fernando Collor de Mello, e foi, do ponto de vista profissional, bastante importante, porque cobrir o candidato que vira presidente da República me projetou bastante. Trabalhei muito, né? Mas é assim mesmo, né? A vida de trabalhador, né? Diferentemente da vida de empresário, especialmente da vida de rentista, é uma vida que é isso, é suor, é suor, é suor. Eu acho que é menos brilho propriamente dito e mais suor, e ir atrás e correr, e foi bem legal. Mas com isso já um passo atrás na relação direta com o Lula. Depois eu saio da Folha, em 91, vou fundar uma empresa de comunicação, e aí a gente ficou muitos anos sem se falar, muitos anos sem se falar. Esta empresa era uma empresa voltada para o setor privado, para fazer assessoria a empresas, e fizemos assessoria a algumas grandes empresas, como a Natura, como a Gol, uma série de outras, uma série de empresas. E longe da política, a minha relação com o PT se restringiu nesse período a apoiar, coordenar, ter um papel de alguma relevância nas campanhas do José Genuíno, que tinha sido meu professor no cursinho, e tínhamos tido uma identidade política grande, mas nossos caminhos se separaram. Ele foi para o PRC e depois para o PT, e eu fiquei um tempo ainda no Partidão. Mas a nossa amizade sempre se manteve, e aí participei de todas as campanhas dele. Mas perdi contato com o Lula. Muitos anos, muitos anos. Nesta minha empresa, essa minha participação nas campanhas do Genuíno era pessoal, mas a minha empresa chegou a fazer 2 campanhas para a Marina Silva, em 2010 e 2014, muito fruto do fato da Natura ser a nossa cliente. Lembrem-se que o Guilherme Leal, um dos donos da Natura, foi candidato a vice da Marina. Eu tinha pouca identidade política com a candidatura dela, outros companheiros lá da empresa tinham bem mais, mas participei inclusive do núcleo central da campanha da Marina, especialmente a campanha de 2010. Ela foi bem interessante porque ela foi muito inovadora do ponto de vista dos métodos, e foi a melhor campanha de Marina. Então, lembra-se, Obama tinha sido eleito, a gente aqui num primeiro momento interpretava a eleição do Obama como uma eleição por conta das redes sociais, depois a gente foi investigar, e era em parte, em boa medida, na verdade, o sucesso da campanha do Obama, do ponto de vista, tô falando da operação, não do ponto de vista político, né, da operação de comunicação, era fruto de um processo de organização, de uma grande régua complexíssima de marketing baseada em telefonia. Porque o que era inviável no Brasil. Naquela época, no Brasil, você ainda era muito... As tarifas telefônicas eram absurdas, nos Estados Unidos não. Então, eles fizeram uma campanha massivíssima de marketing político, baseada em telefone. Aqui, para nós, isso não dava. Fizemos, então, uma campanha baseada em rede social e foi muito inovadora. Tanto que no segundo turno da eleição, a equipe da Dilma veio conversar com a gente para nos contratar. Acabou não dando certo. Quem cuidava lá das redes da Dilma acabou ficando no segundo turno. E, enfim, foi uma experiência. A Dilma ganhou a eleição. Foi bem interessante. Então, ok. Ainda continuei um tempo com a minha empresa, observei os governos Lula à distância, notei à distância que aquele Lula que a gente tinha uma imagem, né, e que de fato estava bem mais à esquerda, bem mais radicalizado na vida sindical, aos poucos ia moderando o seu discurso. Isso aconteceu nos 2 governos, mas foram governos muito impactantes. Adoro essa palavra, muito impactante, mas muito à distância.
Tá? Daí a vida vai. Eu fico 2 anos no mosteiro, depois volto para o jornalismo, mas sem grande proximidade. E vou me reaproximar de Lula, e aí uma aproximação razoavelmente intensa, no período prévio à prisão dele. Mas ainda no período prévio à prisão, uma coisa distante. E aí tenho participação num livro. Este livro aqui, um livro que marcou época, que foi gravado, foram 4 rodadas de entrevista feitas com Lula e que deram este livro aqui, da Boitempo. Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá. Ele foi lançado um pouco antes da prisão de Lula. Quem participou diretamente das entrevistas, dessa sequência de entrevistas, foram a Ivana Jenkins, a dona da Boitempo, editora da Boitempo, mais o Maringoni, Gilberto Maringoni, meu grande amigo até hoje, e o Juca Kfouri, que fomos relativamente próximos na época em que ambos éramos do Partido Comunista, depois nos afastamos muito, e a Maria Inês Nassif. Qual foi meu papel aqui? Eu fui o editor do livro. Então ninguém ouviu tanto as entrevistas quanto eu. Ouvi várias vezes as entrevistas e tive um papel de costurar as entrevistas, porque não foi assim, cada entrevista editada separadamente, né? Foi uma edição em que eu fui amarrando, costurando as entrevistas, tá? Então, e aí já é um Lula ainda radicalizado, né? É um Lula ainda... Por quê? Por conta da luta política contra a Lava Jato. Tá? Ele vai ser preso em abril de 2018, lembram-se? 7 de abril de 2018, e o livro é lançado um pouquinho antes, às vésperas da prisão. Ou acho que o livro é lançado quando ele já estava preso, mas o livro gravado, então, pouco antes da prisão, em que aquele cenário de luta contra a Lava Jato, aquele cenário de radicalização política, já estava instalado. Então, é um livro de um Lula, por um lado, mais radicalizado do que aquele Lula presidente, mas também um livro reflexão. São 3 longas entrevistas, então tem todo uma reflexão que ele faz. E inclusive tem uma discussão naquele momento, a prisão dele era um tema, com o Juca Kfouri. O Juca, ao longo, em uma das entrevistas, questiona muito fortemente o Lula de que ele deveria fugir, de que ele deveria ir exilar-se numa embaixada ou sair do país. E acho que essa é uma coisa que muito marcante na entrevista, e que foi muito marcante do Lula, que ele em nenhum momento cogitou isso. Sabia que enfrentar a prisão, que era uma prisão imponderável, podia durar, né? Ele tinha sido condenado a 14 anos e a situação era dramática, né? Ele podia ficar 10 anos preso, 12 anos preso, 15 anos preso e não sabia. Então foi um ato de grande coragem pessoal do Lula ir para a cadeia, mesmo porque ele sabia que se corresse para o exílio, ele, para a fuga, para o exílio, ele perderia a maior parte do seu capital político e aí dificilmente teria o mesmo peso que acabou tendo, né, na continuidade da história política do país. Grande coragem pessoal do Lula de tomar aquela decisão, porque de fato ele podia ter ido para uma embaixada. De fato ele podia ter ido para a Europa, por exemplo. Tá? Então foi uma coisa interessante. Agora, uma marca aqui deste livro é essa questão do Lula, já com essa reflexão de alguém que tinha passado pela presidência, de alguém que tinha entrado no jogo político institucional, de alguém que, então, não era mais o sindicalista. Eu lembro que tem uma passagem, eu vou ler para vocês, que me impressionou demais, que é a postura crítica que ele tinha em relação a Dilma, no caso da tentativa de golpe. Olha que interessante essa reflexão, e é interessante ler essa reflexão hoje à luz do cenário atual, né?
presidência tão complexa como a atual. Ele dizia assim: ela, Dilma, cometeu muitos erros na política talvez pela pouca vontade que ela tinha de lidar com a política. Interessante, né? Porque a gente assiste um Lula hoje também, pelo menos na fase inicial, nos primeiros 2 anos do seu mandato, com pouquíssima vontade de lidar com a política, agora que ele voltou a mergulhar no tema da política. Vou falar sobre o impeachment, que já passou, já faz parte da história, continua Lula. Quando você decide enfrentar uma guerra como a do impeachment, politicamente, quem está no governo precisa ter noção da força que tem. Não se trata de se reunir com um deputado de um partido. É você chamar a bancada do partido que te apoia, com o presidente do partido que te apoia, com os senadores e os ministros que te apoia e colocar na mesa. Estamos aqui, qual é o jogo? Isso não foi feito em nenhum tempo. Acharam-se números fictícios, de que teríamos 300 votos, 280, 270, e terminou não tendo nada. Do ponto de vista político, é quase impossível você imaginar que quem está no governo, com a base que o governo tinha, não conseguisse 170 deputados. Me marcou muito essa reflexão do Lula já na época, com uma reflexão crítica a Dilma, ele estava fazendo uma crítica aguda a Dilma, inclusive, né? Quanto a essa incapacidade, essa pouco apetite dela para negociação política e a incapacidade de montar uma base que impedisse o impeachment. Você precisa de 1/3 só dos parlamentares para obter o impeachment, que é impossível, com a máquina do governo na mão, não ter base de apoio de 1/3 dos parlamentares. Ironia, né? Houve já alguns momentos desse mandato de Lula em que ele teve perto de ficar com menos de 1/3. A base original do governo está por aí, né? Que é PT, mais PCdoB, mais PSOL, eventualmente, mais PV, tá? Mais PSB, PDT. Então é isso. Tá? Ele tem uma base, efetivamente, da qual ele parte, que é 130. O resto é centrão. E aí o governo dele, então, é concentrado, por base nesta reflexão, na tentativa de conquista persistentemente de setores majoritários do Centrão para evitar qualquer abalo ao governo dele. É uma obsessão de Lula. Não é à toa que na primeira parte do mandato de Lula, Arthur Lira vai ter um papel chave no governo, eu chamava ele na época de primeiro-ministro, e agora na segunda parte, o Pacheco também teve, mas menos relevante. Nessa segunda parte, o Lira é substituído nessa condição de primeiro-ministro por Alcolumbre, mas também o papel de Mota é fundamental. Digo, 2 políticos de direita, 2 políticos absolutamente fisiológicos, corruptos de direita, né, que são, então, figuras essenciais nessa base de sustentação do Lula. Bom, aí vem a prisão de Lula, e aí no processo da prisão de Lula a gente vai se aproximar demais. Porque eu estava, então, aqui no Paz e Bem, na época no 247, e o Lula, com aquele que hoje é o chefe de gabinete dele, o Marcola, ele não tinha acesso à internet na cadeia, lá na Polícia Federal em Curitiba, mas ele recebia do Marcola um pendrive todo dia com programas que ele queria assistir. E dentre os programas que ele assistia, estava exatamente o Paz e Bem, tá? Que eu fazia na época, então, segunda a segunda. E isso começa a construir à distância, lembra-se do filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, uma relação. A gente começa a trocar correspondência com alguma intimidade, tá? E aí, no programa Paz e Bem, então, ele comentava, escrevia cartas comentando vários dos programas que aconteceu aqui. Eu lembro que teve um programa que eu estava morando em Bertioga, e o programa foi basicamente o canto de um sabiá. Eu estou lá gravando o programa, gravando não, era ao vivo, inclusive, na época. Não sei, teve um momento ao vivo e depois passou a ser gravado por causa do meu trabalho lá, mas acho que era ao vivo. E um sabiá começa a cantar, é uma surpresa. E o programa todo vai ser a escuta do sabiá. E aí o Lula me escreve uma longa carta sobre o canto do sabiá e sobre aquela música da Roberta Miranda que o Jair Rodrigues gravou, o Chitãozinho e Chororó depois também gravaram, né, sobre o canto do sabiá. Né? E então isso vai dando uma grande aproximação para nós. Mencionei esse livro aqui, e depois um filme, né,
Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Ele estava se relacionando com o Janja, já na cadeia, na época, e essa coisa de amor à distância era um tema para ele. Então ele me pediu, eu achei olha só, eu nem sei se acharia hoje, né? Um DVD com o filme e mandei lá para o Marcola. O Marcola levou para ele assistir. Um filme bem bonito, por sinal. Então, a coisa vai assim. Então, ele começa a assistir o programa Paz e Bem e esse tema da espiritualidade se coloca na nossa relação. E se coloca na vida dele na cadeia. Porque há toda uma agenda na cadeia de visitas de líderes religiosos, de diversos, né? A Janja, por exemplo, é da Umbanda, então levou um líder da Umbanda. Lula tinha uma ligação histórica com a teologia da libertação, então vai lá Boff, vai que o nosso Marcelo Barros, vai um rabino, vai um imã, vai gente, vai a monja Cohen, então vai gente de diversas. Tinha praticamente um dia da semana que era dedicado a líderes religiosos. Tá? Isso vai impactando muito. Outra jornada que o Lula faz é o mergulho na história do Brasil. Mergulho na história do Brasil. E este mergulho na história do Brasil foi, em parte, pautado também aqui pelo canal Paz e Bem. Era o tempo em que mestre Pedro Vasconcelos promovia, e eu era seu assistente aqui, o curso sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. E Lula ficou fascinado com a história de Belo Monte, de Canudos, e inclusive começa a nos escrever para pedir aspectos, pedir o curso que era para ser de 8 aulas, acabou com 12 aulas, em boa medida por conta dos pedidos que Lula faz. Quando acaba o curso, a gente já vinha com essa ideia, tá? A gente estava um pouco com essa ideia, mas aí ele faz um pedido que era se a gente não poderia desdobrar o curso num curso de História das Lutas do Povo Brasileiro. Tá? E aí nós lançamos o curso Retalhos da Nossa História a partir do pedido do Lula. Nós, eu digo, o Pedro é o professor, né? Eu era só o assistente, o monitor da sala de aula. Lançamos o Retalhos da Nossa História, então, que vai construir um fio narrativo da história brasileira a partir das lutas do seu povo. E não a partir do calendário institucional. E aí a nossa relação se intensifica muito, porque Lula começa também na cadeia a pedir livros e receber livros sobre a história do país. Então ele faz um mergulho na história das lutas do povo brasileiro. Acho que é um dos momentos mais ricos, inclusive. São dois momentos muito ricos da história da nossa relação. E aí, estes dois momentos, o momento da história e o movimento da espiritualidade, vão gerar livros. E eu vou encerrar por aqui. Meia hora já de conversa. Na próxima sexta-feira, eu volto nesse tema da nossa relação. Então, como é que a relação vai se desdobrando a partir desta enorme proximidade na cadeia, que vai render como frutos uma série de cartas, uma série de diálogos e 2 livros. Então, a partir disto, a partir deste momento, eu volto com vocês na próxima sexta-feira para contar como é que esta relação vai se desdobrar com Lula ainda na cadeia, com Lula logo depois da saída da cadeia, e como é que ela vai ter um desenvolvimento posterior durante pré-campanha eleitoral, durante a campanha eleitoral e depois durante o governo dele. Acho que é bem interessante essa história. Então é isso. É uma introdução. Na próxima sexta-feira, a gente continua a conversar sobre este balanço da relação com o Lula, uma relação tão importante na minha vida. Isso dá para ver, né? Atravessa muitas décadas
na minha vida, tá bom? Sexta que vem a gente continua. Paz e bem, gente.